Bem-vindos, seja muito bem-vinda, Dani, Fer. É a primeira aula ao vivo que a gente está fazendo depois de muito tempo. E antes de mais nada, né? Tudo bem, Dani? Já falei com a Fer um pouquinho. How are you? Olá, tudo bem? Começando por Tudo. aqui, Muito ansiosa. prazer, né? Primeira aula ao vivo que você vai ter comigo. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Alright. Então, qual que é o objetivo, né, dessas aulas ao vivo que eu quero fazer com vocês? Tirar dúvidas de inglês, então de repente está estudando, fica com dúvida em algum assunto, às vezes esquece de me mandar, né, por WhatsApp, ou às vezes fica com vergonha. A aula ao vivo é bacana porque você pode tirar as dúvidas junto comigo aqui. Eu separei algumas dúvidas de vocês, né, que vocês mandaram lá no questionário que eu tinha passado lá no grupo do Whats. E a que mais me chamou a atenção é a que a gente vai falar hoje, que é a diferença de uso de I haven't e do I don't have. Então vou explicar, vou praticar com vocês com alguns exemplos e no final a gente vai fazer uma prática bem rapidinha com mais frases para ajudar a fixar melhor o conteúdo. Se durante a aula tiver alguma dúvida também pode me perguntar. Antes de começar, Dani, a Fer tá acompanhando a aula, ela tá trabalhando, mas ela tá acompanhando, tá ouvindo. Se tiver alguma dúvida também pode falar, tá, Fer? Durante a aula. Dani, como é a Ok, pessoa, teacher. ok? Se você tiver alguma dúvida, Dani, e quiser falar antes de começar a aula, quer aproveitar para me perguntar, antes da gente começar no assunto, no tema da aula de hoje. Na verdade, não dúvida, eu tô tendo dificuldade na pronúncia, né? E assim, eu comecei essa semana e no primeiro dia, ok, aí no segundo dia eu fui falar, eu não consegui sair da primeira frase, mas eu fiquei Uhum. mais de uma hora para sair Ah, a que pronúncia da legal. primeira frase. E aí, ontem já fiz mais 2 linhas, mas assim, eu só queria saber se tá ok desse jeito, porque eu não Uhum. consegui mesmo. Eu fiquei mais de uma hora, aí eu falei, pelo menos eu vou conseguir. Aí fiquei. Tem uma palavra que não saiu, não sei por quê, tentei um monte de vezes, não saiu, que na dieta. O na não sai. Que é Wona, né? Só que não sai a Ona, pronúncia correta. ona. Não sai. Então a dificuldade está Sai sendo a pronúncia. Ana, sai Ana, Ah, sai, alright. sai Joana, sai Moana, sai Deixa tudo menos o que tem que sair. eu Hum, vou aproveitar a sua dúvida, que é a dúvida de muita gente, sobre pronúncia, né, principalmente nas primeiras semanas, quando a gente está começando a treinar, começando a se acostumar a treinar a pronúncia, sempre que você tiver dificuldade com alguma frase ou com alguma palavra em específico, você pode me mandar, tá bom? No particular, ou no grupo ou no particular, né, ou no número do suporte, porque daí eu quero que você manda um áudio pra mim só falando a frase que você tá com dificuldade ou a palavra, que nem você fez agora comigo. Porque daí eu vou ouvir, identificar o que que precisa melhorar, e aí eu te mando também, tá bom, Dani? perfeito, obrigada. Pode me mandar, tá bom? Sempre que você tiver com dificuldade. Vou colocar aqui Ok. no final uma dica, né, na primeira frase. Então, ó, tem bastante gente que tá com dificuldade também na primeira frase ou na frase for snack, né? Então, eu já vou aproveitar e vou falar sobre ela. Então, a sua dificuldade está sendo no on a liquid diet, né? On a Isso. liquid diet. Até o diet, ele às vezes saía como morto, diet, sabe? Com D. Eu falei, Aham. meu I Deus. decided to be on a liquid diet, né? Então, I decided. Fala pra mim essa frase pra eu te ouvir falando, Dani, I please. decided to be on a liquid diet. Alright. Aqui no on, você pode pronunciar como se você estivesse falando assim, ó, on, com um N bem marcadinho no final. Fala pra mim, on, só On, on. on, Isso, on, on. on. Very good. Isso aí, on. Sem o som de U no começo. Então, a gente vai treinar, falar agora o on grudado com A, só que com cuidado para não falar o one. A gente vai falar com som de O mesmo, então fica ona. Ona, Isso. Ona. ona.
On a liquid diet. On a liquid diet. Perfect. Very good. I decided to be on a liquid diet. I decided to be on a liquid diet. Perfect. Very good. That's it. Tá correto. Se o Google não entender agora, é o problema do Google. Agora a Tá gente tem ok. certeza que tá certinho, tá bom? Tá bom, obrigada. O que eu estava ouvindo a mais era um sonzinho de U aqui no começo, e agora você já corrigiu, tá certinha a pronúncia, você pode testar, tá bom? Depois você testa com o Google de novo, mas era só mesmo um comecinho aqui que estava com um som um pouquinho diferente, mas agora já tá certinho, alright? Então Perfeito. sempre que você precisar pode me mandar, teacher, não tá saindo, o Google não tá entendendo. Se for uma palavra, uma frase, não tem problema, você me manda e a gente vai treinando juntas, tá bom? No detalhe. Ok, obrigada. Great. Ok, então a gente vai falar hoje sobre uma dúvida, que é quando usar I haven't e quando usar I don't have. Eu já ouvi muitos alunos falando assim, ai, teacher, I haven't, por exemplo, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo em inglês. Como é que eu falo eu não tenho tempo? I haven't time? Será que é isso? E aí acaba ficando na dúvida, né? Então hoje eu vou te explicar para vocês quando usar o I haven't e quando usar o I don't have. E qual a diferença entre um e outro, né? Então, basicamente, a gente vai usar o I haven't quando a gente estiver falando de algo que, por exemplo, ainda não aconteceu. Eu coloquei aqui um resuminho, né? Então, ó, o I haven't, ele pode ser traduzido como eu não tenho feito alguma coisa, ou até eu não fiz alguma coisa, com foco em dizer que aquela ação não foi feita ainda, ok? Então, vamos pegar aqui exemplos práticos primeiro com o I haven't, para vocês entenderem bem. Então, por exemplo, se eu quiser dizer assim, ó, eu ainda não terminei o meu dever de casa, minha lição de casa. Eu posso falar assim, ó. I haven't finished my homework yet. Esse yet aqui é o ainda. Então, eu não terminei. I haven't finished. I haven't finished. Tá vendo que aqui ele não tá sendo traduzido como eu não tenho? Nem daria para traduzir ele assim, né? Ele não teria esse sentido de eu não tenho. Ele vai ter sentido de não fiz alguma coisa. Ok, don't worry. Vamos ver mais alguns exemplos para você entender melhor como que utiliza, né? Qual que seria a forma de uso e qual que é a tradução dele, para a gente depois comparar com I don't have. Próxima frase, ó. Eu não vi esse filme. Tô falando de algo que ainda não aconteceu. I haven't seen that movie. I haven't seen that movie. Então, eu não vi. I haven't seen. I haven't seen. Sempre que eu quiser falar eu não vi, teacher, eu vou falar I haven't seen. Sim, eu não vi. I haven't seen. I haven't seen. Algo que ainda não aconteceu. Pode ser que amanhã eu veja o filme, mas hoje ainda não vi. I haven't seen that movie. Teacher, mas aqui não dá para usar I don't have seen? Não dá para usar o I don't have aqui. Ok? Então, o I haven't é para falar de coisas que não, por exemplo, não aconteceram ainda. Mais um exemplo, ó. Eu não estive em Nova York, né? Eu não estive em Nova York. Eu ainda não estive em Nova York. Eu vou falar I haven't been to New York. Teacher, sempre que eu quiser dizer eu não estive, eu vou usar o I haven't been? Yes. Sempre que você quiser trazer essa ideia de eu não estive em algum lugar, I haven't been. Eu não estive ainda, eu não estive no Japão. I haven't been to Japan. I haven't been to Japan. É só trocar aqui o lugar. Eu não estive ainda no restaurante, naquele restaurante. I haven't been to that restaurant. Então você vai trocar ali o lugar, troca ali no lugar do New York, o lugar que você ainda não esteve. Mais uma forma de uso para o I haven't. I haven't been. Já pega esse bloquinho, né? O completo. Então, I haven't, tô falando de experiências que eu ainda não tive. Só até aqui, ó, já tem 3 exemplos que dá para você pegar na prática, não é? Coisa que você ainda não terminou, I haven't finished, não terminei.
I haven't seen. Ainda não vi, né? I haven't seen. Não estive. I haven't been. I haven't been. Teacher, mas qual que é o tempo verbal? Isso daí você vai internalizando conforme você vai vendo os exemplos. Não foca na regra, não foca no título, né, da gramática. O mais importante é você entender como utiliza a estrutura com exemplos práticos, porque daí pouco importa se você sabe o nome, né, o título desse tempo verbal, porque aos poucos você vai memorizando com uma estrutura pronta, fica muito mais fácil de você saber usar primeiro, para depois você pensar qual que é o tempo verbal disso aqui. Ah, é o present perfect, né? Isso daí não deixa a gente traumatizado com a gramática do inglês, porque a gente está aprendendo na prática mesmo. Próximo exemplo, ó. Eu não comi, ou eu ainda não comi, ainda não almocei, for example. You can say, I haven't eaten lunch. I haven't eaten lunch. Aqui eu tô falando de almoçar mesmo, né? Então a tradução melhor seria eu não almocei, né? Mas eu deixei aqui o comi, porque às vezes a gente pode falar assim, alguém pergunta, você já comeu? Have you eaten? Alguém pode perguntar, você pode falar, no, I haven't eaten. I haven't eaten. Então tô falando de algo que eu ainda não fiz. Eu ainda não comi. I haven't eaten. Ok? Mais um exemplo prático aí, mais uma frase coringa, mais uma frase carta na manga para você ter aí. Como é que eu falo que eu ainda não comi? I haven't eaten. Posso falar ainda não tomei café da manhã? Pensando aí, como é que será que ficaria eu ainda não tomei café da manhã? Então, se lunch é almoço, que a gente já aprende logo no começo do curso, a gente também aprende a palavra breakfast, né? Então, eu ainda não tomei café da manhã. I haven't eaten breakfast. A gente também já aprende logo no comecinho a palavra dinner, que é jantar. Então, eu não jantei ainda, né? Eu ainda não jantei, ou não jantei. I haven't eaten dinner. I haven't eaten dinner. Ok? Então, coloquei essas 4 estruturas, 4 frases prontas para vocês utilizarem com o I haven't. Reparem que a gente está falando de coisas que ainda não aconteceram. Essa é a forma mais comum de utilizar o I haven't no inglês. Então, de certa forma, é um passado, porque ainda não aconteceu no passado, ok? No começo da aula, estava tocando a música Have You Ever Seen the Rain? E ele usa esse tempo verbal também, então uma recomendação de música, né, para continuar ouvindo. Por exemplo, eu nunca vi a chuva, né? I haven't seen the rain, que é o que ele canta na música, né? Have you ever seen the rain? Então, a resposta seria no, I haven't seen the rain. Eu não vi a chuva, né? Então, mais aí esse exemplo para vocês memorizarem bem o uso do I haven't, tá bom? Agora, em contrapartida, eu não posso falar que eu não tenho alguma coisa. Por exemplo, eu não tenho uma caneta, eu não tenho um carro. Eu não posso usar o I haven't nessa situação. Quando eu quero falar sobre posse, sobre algo que eu não possuo, aí eu vou usar o I don't have. I don't have. É completamente diferente a ideia que eu transmito quando eu uso I don't have. Porque eu quero dizer que eu não tenho algo mesmo, que eu não tenho a posse de algo. Então, vamos ver os exemplos aqui com I don't have, para ficar mais fácil, né? Então, a gente está focando agora falar sobre posse. Uma posse que acontece nesse momento, no momento que eu estou falando, no momento presente. Alright? Então, vamos lá, ó, exemplos práticos também. Vocês podem deixar o microfone desligado, né? Ou pode ir repetindo aí comigo para ativar também na pronúncia. Olha que exemplo fácil e útil. Eu vou falar que eu não tenho um carro. Então, eu vou falar assim, ó. I don't have a car. I don't have a car. Teacher, o que aconteceu com a pronúncia do T? Que sumiu o som do T, né? Ele simplesmente desapareceu. Ele é reduzido para quase nada, né? Eles não pronunciam muito o som do T quando ele vem no final, assim. Então, você pode até falar assim, ó. I don't have a car. I don't have a car. I don't have a car. Ok? Então, I don't have a car. Eu não tenho um carro. Esse azinho aqui é o quê, teacher? É o tá? Um ou uma. Nesse caso,
porque é um carro, né? Então, I don't have a car. I don't have a car. Eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho dinheiro agora. I don't have any money right now. I don't have any money right now. Teacher, eu preciso usar esse any, ele dá essa ideia de nenhum, sabe? Então não tem nenhum dinheiro nesse momento aqui comigo. I don't have any money right now. Nesse exato momento, ou seja, agora. Pode deixar só o now aqui também, tá? Poderia ser I don't have any money now. Não tem nenhum dinheiro agora, mas é muito comum eles usarem right now, sendo bem específico, que é nesse exato momento. Então, I don't have any money right now. I don't have any money right now. Vai pensando nas coisas que você não tem, para você montar frases, ok? Para você multiplicar essas frases. Ó, por exemplo, se eu quiser dizer que eu não tenho um animal de estimação, o que é mentira, porque eu tenho 2. I have 2 cats. Mas se eu quisesse dizer eu não tenho animal de estimação, eu poderia dizer I don't have a pet. I don't have a pet. Alright? Então, eu não tenho. A tradução do I don't have é eu não tenho mesmo, né? Ao pé da letra a gente consegue traduzir. E eu não tenho tempo hoje. Eu não tenho tempo hoje. I don't have time today. I don't have time today. Ok? Em nenhuma dessas frases a gente poderia usar o I haven't. I haven't estaria completamente sem sentido aqui, não daria nem pra. O que a pessoa quer dizer? Não é, é aquele tipo de mudança, né, que às vezes as pessoas fazem na hora de falar, que faz a frase perder o sentido. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e entender bem a diferença de um e do outro. Porque algumas vezes no inglês a gente tem algumas estruturas que são parecidas, mas quando a gente usa, tanto quando a gente usa uma quanto a gente usa outra, a gente consegue entender o que a pessoa quer dizer. Mas nesse caso, não. Nesse caso, perde o sentido. Por isso que é bom a gente treinar e entender bem quando utilizar um e quando utilizar outro. Ok? E é bacana também, para internalizar melhor, montar mais frases. Então, para cada exemplo que eu dei com I haven't e para cada exemplo que eu dei com I don't have, você pode multiplicar, você pode fazer os seus exemplos. Pega o começo da frase, então I don't have. O que eu poderia dizer em inglês que eu não tenho? Então, I don't have. Ai, não tenho paciência. Como é que será que eu falo paciência em inglês? Pode procurar a palavra, porque você está alimentando ali seu banco de vocabulário, né? Acrescentando vocabulário novo, também é importante, não tem problema nenhum pesquisar palavras. Então coloca lá, pode ser no Google, pode ser no dicionário online, pode ser no dicionário de papel mesmo. Então, como é que é peixe? Como é que é paciência? Ah, é patience. Então, eu não tenho paciência. I don't have patience. Ah, eu não tenho café. Eu não tenho café. I don't have coffee. Ok? Mas, se a sua intenção não for dizer que eu não tenho, dizer que eu não tenho, você vai pensar, eu quero dizer que eu não fiz alguma coisa, que algo ainda não aconteceu, que eu não fiz alguma coisa. Aí você vai pegar a estrutura do I haven't, I haven't. Aqui você só tem que prestar atenção, né, no verbo que você vai usar, na forma que ele vai estar, ok? Porque é um verbo que está indicando algo que não aconteceu, então ele fica um pouquinho diferente no inglês, né? Então você vê que o verbo, por exemplo, o verbo eat é comer, né? Já quando a gente usa nessa estrutura do I haven't eaten, ele vira eaten. Ele muda um pouquinho a forma dele. Então, isso seria um ponto aí a gente prestar bastante atenção na hora de escrever a frase. Pesquisa, né? Pesquisa como é que fica, para você entender como é que é a forma desse verbo aqui no presente perfeito, né? No passado ou no presente perfeito. Como é que ele fica? Aí você pesquisa, pode ser no Google, pode escrever a frase no Google, mas não, eu quero porque eu preciso da tradução. Às vezes você nem precisa da tradução, você sabe qual que é o sentido da frase, mas só para você ver como é que é a forma do verbo. Alright? Não tem problema nenhum. I haven't been. O been é o verbo to be, né? Ele fica assim, ó. Ok? I haven't seen é o verbo to see. Ó, o verbo to see aqui, né? O verbo ver. Então, ele fica assim quando a gente usa ele no presente perfeito, né? Nesse tempo verbal. E o I haven't finished. I haven't finished. Não terminei. Não terminei. I haven't finished. Ainda não terminei meu café. I haven't finished my coffee. I haven't finished my coffee. Ainda. Yet. Mais uma palavra.
yet, né? I haven't finished my coffee yet. Alright? Questions? Falei demais, hein? Bom, espero que tenha dado para entender com essa explicação, porque agora a gente vai praticar um pouquinho, fazer uma comparação entre um e outro na prática com vocês, mas vocês têm dúvidas? Têm perguntas? Querem me perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Por enquanto, não. Por Vamos enquanto ver na prática. Aham. Vamos ver se vocês vão Sim. conseguir. Ok, vamos ver se vocês vão conseguir completar essas frases. Eu fiz essa comparação na prática só para a gente ver mesmo se vocês pegaram aí quando usar um e quando usar o outro, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida, teacher, esse tema tá muito avançado aí para mim, não tô pegando. Ou teacher, fiquei na dúvida aqui em tal frase, não tô conseguindo. Pode perguntar, tá bom? Ô, teacher, no caso, a minha dúvida é no tempo verbal do, tipo, o item. Ah, sim, sim. E eu percebi que no sim também, não fica assim, se, fica assim. Isso, Tipo, é como fosse o passado, né? isso. A gente usa entendi. desse jeito, Fer, quando a gente vai falar que não fez alguma coisa, no caso, que não viu, que não Entendi. esteve, sabe? Essa forma diferentona é especificamente para usar nesses casos. Quando usa o haven't. Isso mesmo. Quando usa o Entendi. haven't, é só você pensar assim, ó. Quando eu usar o haven't, o verbo vai ficar um pouquinho diferente. Você já liga essa chavinha aí, ó. Tá. Então eu sei que eu não vou falar, por exemplo, I haven't eat. Eu não vou falar I haven't eat. Eu vou falar, ele vai ficar um pouco diferente por causa do haven't. O haven't tá trazendo ele para esse tempo verbal aí que precisa que ele fique um pouquinho diferente. O verbo muda, né? Entendi. Pronto. Aí você vai gravando. Você grava essa chavezinha, porque daí quando você for usar o haven't, você lembra, o verbo fica um pouco diferente. Se você não lembrar como é que fica o verbo, você pode colocar a frase no Google, você coloca lá a frase, de repente, em português, mesmo que você, mas teacher, eu já sei como é que fica a frase, não tem problema, coloca ela em português, só para ele te trazer ali como é que fica o verbo, né, na forma, a gente chama de terceira coluna, mas é muito, muito complexo esse nome, eu não gosto muito. É na forma haven't mesmo, né, para falar de algo que você não fez. Então, coloca lá a frase, vê como é que fica o verbo, opa, é assim, pega ali o verbo, você já tem ali a informação que você precisa. Entendi, né? Você pode utilizar o Google Tradutor dessa forma, né? Ele é uma fonte de dados ali, que a gente pode usar como dicionário, ele é uma ótima fonte de informação ali. Então, pegue ali o verbo que você precisa, coloca na sua frase, multiplica, né? Faz mais algumas frases para você gravar bem, ok? Ok, Então, sempre que usar entendi. o Obrigada, teacher. Alright. Sempre que usar o haven't, o verbo vai vir um pouquinho diferente, assim, né? Vamos ver agora na prática, se vocês entenderam, na nossa comparação na prática. Então, ó, a gente vai completar a frase com I haven't or I don't have. Por exemplo, na frase, ó, eu não fiz meu dever de casa. Vamos ver se vocês lembram. Será que eu vou falar I haven't done my homework? Ou eu vou dizer I don't have done my homework? Eu acredito que seja haven't, né? E você, Dani? Também. Também? I haven't. I haven't done. Very good. I haven't done. Porque eu tô falando de algo que eu não fiz. Ainda não fiz, né? Eu não fiz a minha lição. Então, I haven't done my homework. Muito bem. Eu não tenho dever de casa. I Aí eu haven't. acredito. Ou é I don't have? I don't have. I don't have. I don't have. Muito, muito, muito mais claro usar o I don't have aqui, né? Eu não tenho, porque é algo que eu não possuo, é posse. Então, I don't have any homework. I don't have any homework. Bem, girls. Perfect. I don't have any homework. Eu não li esse livro. Eu vou falar I haven't read that book ou I don't have read that book. E daqui a pouco eu vou falar sobre o read aqui.
Por que que a pronúncia dele fica estranha assim, né? Fica diferente. É haven't, né? I haven't read. Uhum. que Não você acha, fez Dani? ainda, né? Aham. Eu também. Nossa, mas desse jeito fica bem mais claro, né? Fica, né? Fica, Fica. parece que faz assim, né? Nossa, é mesmo, né? É. Faz um clique. Então, I haven't read that book é a forma correta. Porque eu tô falando de algo que eu não fiz ainda. Então, eu preciso do I haven't para trazer essa ideia, né, pra frase. Então, I haven't read that book. I don't have não faria sentido nenhum. Eu não tenho, li, né? Não combina. Então, I haven't. Certíssimas. Muito bem. I haven't. Opa. E aí, eu vou falar sobre o red. Por que que fica com som de vermelho aqui? Porque a palavra vermelho em inglês é red, né? Por que que o verbo to read ficou com essa pronúncia de red? É o mesmo som da cor vermelha em inglês. Olha que curioso. A pronúncia é a mesma. Então, lembra que eu falei que alguns verbos, quando a gente está usando junto com haven't, eles mudam um pouquinho? A gente viu que o verbo eat, por exemplo, aqui nos exemplos, né? Ele virou eaten. A gente viu que o verbo be, né, o verbo to be, que é o ser e o estar, virou been. Ele mudou, né? O verbo to see, que é o ver, virou seen. Então, o verbo to read, que é o ler, ele não vai mudar a escrita, mas na pronúncia, ele é lido assim, ó, read. Olha que interessante, o inglês é curioso, né? Então, o verbo to read, que a gente lê assim, né, ler, read, quando a gente usa com haven't, a escrita é a mesma, mas a gente fala read. Read. É só lembrar da cor vermelha, né? Então, I haven't read that book. I haven't read that book. Teacher, não tem perigo de eles entenderem que eu tô falando vermelho, porque a pronúncia é a mesma? No way. De jeito nenhum. Por quê? Porque na frase o contexto é outro. Então, o ouvido do nativo, né, do falante de inglês que está conversando ali com você, ele já está preparado para, I haven't read. Eu não li. Ela ainda não leu, a pessoa ainda não leu. Então fica tranquilo que não gera confusão. Mas é curioso, né, a pronúncia do read aqui, quando a gente está se referindo a algo no passado. Ok, next. Eu não tenho esse livro. Já ficou fácil para vocês. I haven't that book or I don't have that book. I don't have. Perfect. I don't have that book. I don't have that book. Não faz sentido eu falar I haven't aqui, porque eu não tô falando de algo que eu no passado, não tô falando de algo que eu não fiz ainda. Tô falando de algo que eu não possuo. Então é I don't have. I don't have that book. Eu não tenho esse livro. Alright? Vamos completar aqui. I don't have that book. Perfect. Great. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ok. Essa aqui já é a nossa frase de prática. Perfect. Vocês acertaram todas. Ficou muito fácil. Questions. Tem alguma dúvida, Dani, Fer? Just ask. Só perguntar. Sobre esse tema, ficou fácil? Ficou fácil. Com essa explicação ficou mais fácil de entender, Cíntia. Great. Vamos lá, Fer. Me dá um exemplo de algo que você ainda não fez usando I haven't. I haven't finished my work at home. Perfect. My work at home. Tranquilo a tradução dessa frase, Dani? Sim, tranquilo. Sim, tranquilo. Perfect. I haven't finished my work at home. Não terminei meu trabalho em casa. Excellent. Vamos montar uma sua, Dani? Falando algo que você não fez, que você ainda não terminou, que você não viu. Let's try. Se você Só um não minutinho, souber, eu tô pensando. no problem, pode pensar. E se você não lembrar o verbo, ou não souber como é que fica o verbo aqui nessa forma do passado que a gente comentou, é só me perguntar, tá? Eu te ajudo. I help you. I can help you. Tá.
I have it. Uhum. Eat, Aham, jantar, eaten. comer, eat. Aí quando eu vou falar, tipo, jantar, dinner, eu tenho que falar for dinner ou só dinner? Ah, pode falar só dinner. Dinner. Excellent. I haven't eaten dinner. Perfect. Perfect, Dani. Muito bem. I haven't eaten dinner. Eu não jantei. Great job. O for dinner seria para o jantar, sabe? Por exemplo, se você quisesse dizer assim, ó, eu não comi arroz, ou eu não comi feijão, alguma coisa que você não comeu no jantar, sabe? Então você poderia falar assim, ó, I haven't eaten rice for dinner. Ele dá essa ideia de no ou para a refeição. Tá bom? Só para você Ótimo. saber Uhum. quando usar. Por isso que no texto, quando a gente está falando sobre no jantar ou no lanche, ele fala for snack, né? For lunch, no almoço. Então, for snack. Muito boa essa colocação aqui. Então, no lanche, pro lanche. No português a gente fala de várias formas, né? No lanche, pro lanche, de lanche eu comi. Então, em inglês é só uma, é for. For snack. No almoço, de almoço, pro almoço, a gente fala assim. No inglês fica for lunch. Pro jantar, de janta, pra jantar, no jantar, for dinner. Ok? Mas, como a sua intenção era falar eu não jantei, nem precisa do for aqui. Você vai direto colocar I haven't eaten dinner. I haven't eaten dinner. Ok? Ok. Great. Fer, me fala uma coisa que você não tem agora. Pode ser que não está aí com você ou algo que você não possui. I don't have time go to travel. Não, aí daí eu teria que usar o haven't. I don't any time today. Anytime. I don't have any time today. Gostei da sua primeira frase, que era I don't have time to travel, né? Para viajar. Seria isso. Eu não tenho tempo para viajar. I don't have time to travel. Dá para falar assim. Não seria o I haven't. Seria o I haven't. Seria se você quisesse dizer assim, ó. Eu não viajei. Eu não. Tá. Uhum. Vamos colocar as duas frases aqui para você entender bem quando usar uma e quando usar outra. Então, eu não tenho tempo para viajar. I don't have time to travel. I'm a busy person. Sou muito ocupada. Eu não tenho tempo para viajar. I don't have time to travel. Agora eu quero dizer que eu não viajei. Como é que fica, Fer? I haven't to try to travel. Aí lembra que o verbo fica um pouquinho diferente? Muitas Travel. vezes. Isso mesmo. Isso. Traveled. Perfect. Traveled. 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 Isso. Esse ed no final, ele vai ficar com som de id, id. Então, traveled. Traveled. I haven't traveled. I haven't traveled esse ano. I haven't traveled. Se eu quiser falar que eu não viajei esse ano. I haven't traveled this year. This That's year. year. That's This it. year. This year, right? This year. This year, porque a gente tá nesse ano ainda, né? Então, this year, esse ano. Ok? Okay. Excellent. Aí, ó. Muito bem. Excellent. Dani, me fala alguma coisa que você não tem. Não possui. Vamos ver se eu vou conseguir falar certo. Vamos lá. Alright. Se precisar, I help you. I don't have a son. I have one daughter. Perfect. Perfect.
I don't have a son. I have one daughter. Excellent. Just perfect. Ficou perfeita a sua frase. I don't have a son. I have one daughter. That's it. E se eu quiser falar, por exemplo, eu não tenho filhos. How can I say that? I don't have children. Perfect. I don't have children. I don't have children. Aqui o children, ele já tá no plural, mesmo que ele não tenha um S no final, ele já tá no plural, tá? Então, I don't have children. I don't have children. Não tenho filhos. Algumas palavras são interessantes, né, no inglês. Algumas palavras que estão no plural e não tem um S no final. No português a gente é bem tudo que tá no plural tem um S no final, né? In English, não. Algumas palavras não têm o S, mas estão no plural. Então eu não tenho filhos, I don't have children. Se eu quiser ser bem específica, falando assim, eu não tenho nenhum filho, eu posso falar I don't have any children. I don't have any children. Ok? Perfect. Excellent. E se eu quiser dizer que eu ainda não tive filhos? Essa tá um desafio, ó. Porque eu tô usando a estrutura do I haven't. I don't have children yet. Eu não tenho filhos ainda. Boa, pode falar sim, tá certo. Eu não tenho filhos ainda. I don't have children yet. I don't have children yet. Mas e se eu quiser usar a estrutura do I haven't? Será que dá? Eu ainda não tive. Eu tô falando agora no passado, ó. Porque o I don't have children yet seria se eu quisesse dizer eu não tenho filhos ainda nesse momento agora, né? Eu não tenho filhos ainda nesse momento. Se eu quiser dizer eu não tive filhos ainda, eu não tive filhos ainda, vou usar o I haven't. E aí? I haven't children yet. I haven't. Aí uma dica aqui é você colocar o had. Eu pensei isso, teacher. Mas aí como você falou que era para usar a estrutura do haven't, Isso. mas eu pensei no had. Você pode usar a estrutura do haven't, mas lembra que ele vai precisar de um verbinho aqui para fazer sentido. Nesse caso é o had mesmo. É o próprio, só que no passado. Entendi. Entendeu? Entendi. Okay? That's it. Então, se eu quiser dizer que eu ainda não tenho, no caso, filhos, eu vou falar I haven't had children. Eu ainda não tive, melhor. Porque as duas frases estão corretas, tanto com I don't have quanto com I haven't. Só a intenção que é um pouquinho diferente. Aqui eu quero dizer que eu não tenho no presente, só tô falando do presente. E aqui eu tô querendo dizer que eu ainda não tive. Né? I haven't had. Eu ainda não tive. I haven't had children. I haven't had children. Ok? Ai, teacher, não lembrei, usei essa daqui. Tá certo também. I don't have any children. Só tô mencionando no presente só. I haven't had children. Tô querendo dizer que eu ainda, né? Eu posso até colocar o ainda aqui no final, o yet no final. I haven't had children yet. Ainda não tive filhos. Né? Porque a pessoa que tá me escutando vai entender, então provavelmente ela quer ter. I haven't had children yet. No futuro. Ok? Alright? Uma dica aqui é que o I haven't, sempre que você usar o I haven't, falando de algo que você ainda não fez, ele vai precisar de um verbo aqui do lado. Tá bom? A gente não vai usar só o I haven't. Por exemplo, I haven't children. I haven't o quê? O que que você ainda não fez? I haven't had. Eu ainda não tive. Então ele sempre pede um verbinho ali do lado dele para fazer sentido, né? Uma ação ali para trazer o sentido para a frase, tá bom? Então você vai sempre reparar que do lado do haven't, a gente sempre bota um verbo. Ó. Ele pede ali um verbo. I haven't eaten. I haven't finished. I haven't traveled. I haven't had. Aqui, I haven't had. All right.
Simple like that. Esse tema, né, vocês vão ver mais exemplos no curso, porque sempre aparece, sempre tem ou I don't have, ou I haven't, eles sempre são ali, sempre estão dentro de algum texto, e vocês vão começar a reparar muito mais nisso agora. Depois da aula, a gente fica mais atento aos detalhes que a gente viu. Nosso cérebro, ele começa a captar. É normal ainda sentir um pouco de dúvida na hora de montar a frase, por isso eu vou deixar esse material salvo para vocês poderem fazer mais anotações, para vocês poderem criar mais exemplos, porque o que ajuda a gente a memorizar é a multiplicação daquilo ali que a gente já estudou, que a gente aprendeu, né? Então, minha dica é, sempre que aprender um assunto novo, tanto no curso, quanto nas nossas aulas, assim, ao vivo, é continuar multiplicando, né? Continuar usando, continuar criando frases para poder gravar melhor, porque daí o seu cérebro, ele vai vendo utilidade para aquilo que você está aprendendo. E aí ele não esquece. Alright, girls? Yes, teacher. Ok. Okay. Questions. Tem mais alguma dúvida ou pergunta? Pode ser sobre outros assuntos também, tá bom? Quando eu já tinha feito essa pergunta na nossa aula, ai meu Deus, quando usar, aí eu esqueci. Não tem Was, problema. was. Tá, porque Sabe o que talvez eu vou seja fazer? a dúvida dela também, que ela ainda não sabe. Ah, sim, sim, sim. A dúvida do was. Was seria o verbo to be, o verbo ser ou estar, no passado, né? Então, você vai usar o was quando você estiver falando que você estava. Então, I was. Ou que ela, ele estava, né? Então, meu filho estava. My son was. Ele estava. He was. Então, a gente tem aí uma tradução bem direta, né? Vai ser sempre com sentido de estava, ou até mesmo era. Vamos fazer o seguinte, Fer. Eu vou preparar um conteúdo para a gente ter mais uma aula ao vivo assim, semana que vem, e eu vou colocar esse assunto na pauta. Aí a gente vai treinar com exemplos, igual a gente fez hoje, utilizando aí o was. E aí com exemplos práticos, quando usar quando usar o were, né, que é o parceiro do was. Então, eu fico com dúvida sempre nisso, no was e no were. Já estou Né? salvando aqui. Quando usar o was e quando usar o were. Perfect. Já vai aqui para a nossa pauta da próxima aula. Porque daí eu gosto de trazer exemplos, né, para vocês visualizarem ali, não só ficar falando. Quero que vocês vejam exemplos em frases, tá bom? Então na próxima semana a gente tem mais uma aula ao vivo e aí a gente fala sobre isso. Ok? Ok, teacher. Perfect. Esse material aqui em PDF eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Tá. Para vocês salvarem, para vocês fazerem mais anotações. Se quiserem montar frases com o conteúdo de hoje, podem montar frases, podem mandar também lá no grupo para praticar, ok? É muito bom continuar treinando e aí eu corrijo para vocês, para a gente checar se vocês entenderam mesmo, se vocês estão conseguindo utilizar. E na semana que vem, então, o tema da nossa aula vai ser esse. Was, were, vou pegar mais algumas dúvidas que eu recebi durante a semana e vou tentar incluir também nas frases, porque daí fica mais bacana ainda, mais interativa ainda a nossa prática. Ok? Perfeito. Perfect. Dani, tem alguma dúvida? Quer aproveitar aqui o finalzinho? Não, ainda. Eu acho que o que eu tinha já ficou. Agora vou praticar durante a semana. O que for aparecendo, eu vou falando, tá? Mas eu adorei. Ai, que bom, que bom. Muito A bom. intenção é ter um encontro desse toda semana. Eu quero fazer toda semana mesmo uma aula ao vivo assim, para vocês tirarem dúvidas. Então aproveitem, participem, tá bom? E ficou com dúvida, ficou com dificuldade com qualquer frase enquanto está estudando, ou de estrutura, dúvida de estrutura mesmo, de ponto gramatical que não entendeu muito bem na aula, é só me perguntar, que aí a gente já esclarece ao vivo mesmo. E de pronúncia, mandem sempre ou no número de suporte ou diretamente para mim, que aí eu pego no detalhe com você para treinar, para praticar a pronúncia das frases, para vocês não ficarem empacadas em frase nenhuma. Ai, o Google não está entendendo, tô aqui empacada, não consigo avançar. Não.
Quero que vocês avancem no curso. Então, ficou com dúvida, ficou com dificuldade, me manda, que eu te ajudo a destravar e a gente continuar aí os estudos. Alright? Ok. Perfect. Alright, teacher. Count on me. Contem comigo e vejo vocês na semana que vem. See you next week. 6 next week, teacher. Bye, Bye-bye. bye. Thank you. Bye.